Então vamos lá, dando continuidade aqui, mais algumas estratégias de coping que nós vamos falar sobre. Priscila, por favor, vamos continuando. Vamos falar sobre as 3 que ficaram aqui, por último, mas não menos importantes, porque nós falamos tanto de problemas, situações estressantes que acontecem conosco, mas nem sempre nós podemos ter controle sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Tem situações que fogem do nosso controle, situações inesperadas, problemas que surgem de última hora e nós não conseguimos controlar. Mas tem uma coisa que nós podemos aprender a controlar sim, que nós podemos treinar para controlar, que é nós Ah, mesmos. tá. O autocontrole. O autocontrole é uma estratégia de coping que vai focar ali nas nossas emoções. E é importante saber administrar a nossa emoção, a forma como nós reagimos àquele problema, buscar autoconhecimento para saber como nós funcionamos frente àqueles problemas. E nós podemos buscar tanto com alguma orientação profissional, que é importante também ter para compreender a nossa mente, coisas que nós não percebemos, mas podemos fazer isso por nós mesmos. Quando aparece alguma situação no nosso dia a dia, ver como a gente reage, o que a gente está sentindo, se for necessário, até anotar. Aconteceu tal situação, eu me senti de tal forma, tanto emocionalmente, me senti agredido, me senti atacado, quanto de forma física, tive palpitação, comecei a suar, fiquei nervosa de alguma forma, e assim a gente vai se conhecendo e sabendo quais são os pontos que nos tiram ali do sério, e onde nós podemos agir de uma maneira diferente. Então, isso é bastante evidente, principalmente agora, né, que a gente está com uma inclusão mais forte, né, de diferentes classes sociais, estamos com uma diversidade imensa no nosso ambiente de trabalho, diferentes culturas, e não são todos que seguiram os mesmos aprendizados, têm os mesmos princípios e valores que a gente, e de fato, por vezes, tem alguma fala, alguma palavra, alguma forma de se comunicar que parece que você é violentamente ofendida. E para a pessoa está tranquilo. Então é confuso isso mesmo, né, que é presente na diversidade. Uhum. E esses gatilhos levam, por vezes, à violência, né. E não é momento, não são pautas para, sei lá, para mediação ou pautas para alguma sindicância, mas te ofendem absurdamente. Qual é a sugestão? Esse autocontrole não pode adoecer também? É outra estratégia que também pode ter um viés negativo ou positivo. O autocontrole e utilizar o autoconhecimento para melhorar a estratégia do autocontrole é interessante porque nós precisamos compreender o que nos faz mal, o que nos torna diferente de outra pessoa que vai ter outra vivência, outra cultura, outra condição, seja social, econômica, e no Até nosso religiosa, até né? religiosa, porque no nosso ambiente de trabalho temos as mais diversas pessoas de etnias, culturas, religiões diferentes e todas precisam ser respeitadas. Então, se conhecer, vai compreender o porquê que aquilo nos ataca. E isso amplia o nosso conhecimento para compreender o porquê que a outra pessoa também não está se sentindo confortável com algumas atitudes que nós temos. A estratégia pode ser muito positiva, porque conhecendo as nossas emoções, nós saberemos o momento certo de controlar, saber como agir, compreender que o sentimento gerado frente àquela situação é nosso, que é algo da nossa vivência, e saber controlar, respirar fundo e compreender que talvez não faça parte da vivência da outra pessoa, por isso que ela não compreende o quanto te incomoda.
E acalmando, controlando a nossa emoção, nós vamos conseguir agir com calma, para chegar na pessoa e explicar para ela o que tanto nos incomoda em relação àquela situação. Mas temos o lado negativo, que é, se nós estivermos sempre focados em reprimir todas as nossas emoções, existem momentos que precisamos controlar, mas se reprimirmos sempre, nós vamos nos colocando de lado, deixando de lado as coisas que importam para nós em segundo plano, e isso gera problemas de saúde mental. Então é importante saber também equilibrar o momento onde nós precisamos colocar a emoção em segundo plano para nos acalmar e conseguir conversar com as diferentes pessoas que fazem parte do nosso ambiente de trabalho, mas também não a ponto de reprimir e causar essa angústia que pode sim nos levar a esse adoecimento mental. Priscila, nossa, essa situação que essa frase que você usou da pessoa a conseguir, naquele momento, entender que o que aquela pessoa fez, ela não fez, vamos dizer, de maldade, Uhum. não fez para te agredir, é a rotina dela, ela pensa assim, e você entender aquilo, e entender que o que você está gerando de ódio ou de emoção, é algum gatilho interno seu, isso é muito importante para gente pensar e reforça mais uma vez a importância de fazer terapia ou de conversar sobre e deixar claro, talvez, para essa pessoa que, olha, eu entendo que isso você faz, tal, mas isso me incomoda e eu não consigo, eu estou lidando com isso, vou trabalhar isso, mas se possível, você pode não fazer de É. novo. O autocontrole vai nos ajudar a conhecer os nossos sentimentos, conhecer o que são as situações que nos geram desconforto e não gera desconforto em outro, aqueles nossos gatilhos. Uhum, E compreendendo isso, nós vamos entender que a pessoa não tentou nos atacar, mas ao mesmo tempo conhecer que nós precisamos trabalhar aquilo em nós, que nós levamos tempo para isso. uhum, E deixar claro para outra pessoa que a gente compreende a situação, mas que evite tocar em determinados assuntos, falar de determinada forma, porque isso pode te gerar a aquela emoção, um sentimento não muito adequado para você, que vai te fazer mal. Então é saber estabelecer os limites da nossa convivência, uhum. saber um respeitar ao outro nesses limites, nessas situações que ainda nos doem muito. É importante olhar para o outro com esse carinho também. É, isso é uma maturidade muito boa, né, então é interessante pensar que isso é possível. Agora é muito comum quando se fala em autocontrole, as pessoas falarem: "Respira, respira". Tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa científico nisso? Qual que é? Me conta um pouco. Respirar é tão importante para nós e tem momentos que nós esquecemos completamente da nossa respiração, mas sim, a respiração ajuda a modular o nosso sistema cardiorrespiratório, e isso vai gerar uma resposta no nosso organismo que vai sim nos acalmar. Então não diga para a pessoa: "Calma, você está muito nervosa". Não, fala assim: "Olha, respira profundamente, solta todo o ar, renova com os pulmões com esse ar mais oxigenado, isso faz muito bem. Por isso que algumas práticas, e aí fica a dica, como yoga, meditação, vão nos ajudar a ter mais autocontrole e não explodir nessas situações. Porque com essas práticas vai se tornar mais natural que, frente a alguma situação estressante, nós mergulhemos ali no nosso eu mais tranquilo, respire, analise a situação, pense com mais calma, e isso ajuda muito no autocontrole. No entanto, por mais que sejam benéficas essas atividades, tem algumas pessoas que, se você colocar para acalmar e meditar, vai gerar uma ansiedade
na pessoa que vai ser muito pior. Por isso o autocontrole é tão importante, você saber se conhecer. O autoconhecimento para o autocontrole é importante. Se essa se a yoga, a meditação, te incomoda pela tranquilidade, que às vezes é uma pessoa muito agitada, é uma pessoa que busca o tempo todo adrenalina, quer atividades mais dinâmicas, Hum, atividades calmas não vão ser adequadas para ela, vai gerar mais angústia. uhum, Então, o autocontrole pode sim vir de outras atividades dinâmicas, fazer rapel, fazer uma trilha, alguma aventura, ajudam sim a acalmar a mente, a ter autocontrole para essas pessoas. O importante é encontrar aquela atividade que te faz bem, que faz você se conhecer melhor e te ajude. E só você vai saber encontrar essa atividade. então experimentar e ver qual tem a sensação melhor. Priscila, eu estou vendo que ter você no ambiente de trabalho com todo esse conhecimento, e se as pessoas permitirem, fica muito interessante você estar num ambiente de trabalho com esse conhecimento e você poder, com todo esse conhecimento de coping, estratégias de enfrentamento, você poderia, de alguma forma, orientar as pessoas: "Olha, neste momento eu vejo que você está sofrendo, vamos conversar?" Não dar conselhos, mas orientar mesmo sobre autoconhecimento, sobre autocontrole, sobre todas essas estratégias. E quando uma pessoa está muito mal ou não está legal no trabalho, pensar em pontos positivos que aquela pessoa contribui, valorizar a presença daquela pessoa, dizer que aquela pessoa não é totalmente substituível, né? Você pode você sente falta daquela pessoa, aquela pessoa contribui de alguma forma positivamente para você. Esse tipo de conversa é interessante no ambiente de trabalho? Esse tipo de conversa não vai soar piegas demais? Como é que é Uhum, isso em relação às avaliações em geral, né? Porque a gente está sendo julgado e avaliado uhum. o tempo todo. Tem alguma coisa relacionada a isso? Se, tem pessoas que tendem a separar muito a vida pessoal da profissional e acreditam que estando ali no trabalho, elas têm que focar apenas no que elas têm a entregar de trabalho e não podem se permitir ter amizades, ter pessoas em quem ela confia. Mas isso é importante sim, porque às vezes eu não estou enxergando uma solução, um caminho diferente, e eu ir conversar, e não precisa ser comigo, não precisa vir todo mundo. Com certeza, eu estou sempre aberta a quem quiser conversar, quiser conhecer Já é mais. acolhedora que eu sei. Pois é. E mas procura aquele amigo que você aquele colega de trabalho que é mais próximo, que compreende o seu trabalho, a sua angústia, para que você possa conversar, desenvolver alguns assuntos, e aí nós podemos levar para uma outra estratégia interessante, que é a reavaliação positiva. Porque o problema é tão doloroso para você que você não encontra formas de lidar com ele. E tem algumas situações que não tem solução. Não tem como você destruir aquele problema. É uma situação que vai acontecer, seja na sua vida pessoal ou no seu ambiente de Hoje aconteceu, trabalho. posso dar um exemplo? Eu ganhar mais 5 anos para aposentar integral. Ah, pois é, aquele Que você fez, momento. Dora? Chorei. Só. Aquele momento onde a sua aposentadoria está ali, você está quase alcançando, mas chega uma nova lei e tudo muda, vou precisar trabalhar mais um tempo. É uma situação que você não vai poder mudar, mas como reavaliar de forma positiva? Já que eu tenho mais esse tempo a cumprir, que atividades eu posso fazer para melhorar esse meu tempo? Ao invés de me envolver naquela mesma rotina que eu venho trazendo há tanto tempo, que eu estava quase finalizando, o que eu posso enriquecer no meu dia, mudar um outro foco, para que isso me motive novamente? Eh, Nesse ponto.
é interessante porque na nossa vida pessoal tem situações que nos adoecem muito. Quando tem alguma situação de doença grave na família ou falecimento de alguém muito querido, nós não conseguimos mudar o problema. Nós vamos conseguir mudar a forma como nós enxergamos. Então, é difícil falar sobre uma reavaliação positiva de algo grave? Sim, é muito difícil. Mas tentar enxergar o quanto a pessoa foi importante, se ela já se foi, o quanto foi importante, o que ela deixou de bom, reavaliar de uma outra forma. E aqui cabe, por que não, ter uma reavaliação do ponto de vista filosófico, existencial, até mesmo um ponto de vista religioso, porque sim, religião pode nos ajudar nesse momento a passar por algumas situações difíceis que nós não vamos poder mudar. Então, esse sim é um ponto importante para nós. Compreender onde nós vamos conseguir buscar essa estratégia diferente. Eu vou aproveitar esse momento até para levar para uma situação que tem um artigo de 2014, escrito por Samuel Weber, que fala da importância, sim, da religião e da espiritualidade para a saúde mental. Eu sei que é um assunto difícil, inclusive ele traz isso no artigo, porque existem muitos estudos dizendo que a religião pode trazer um efeito negativo para a vida da pessoa, por ela se tornar, por vezes, acomodada ou ter cometer excessos dentro da religião, mas também pode ser um meio positivo de lidar com as situações difíceis. Ele traz no artigo dele que esses métodos de enfrentamento, ele chama de método de enfrentamento religioso positivo. Quais são esses métodos? O apoio espiritual, reenquadramento religioso positivo daqueles estressores e a conexão espiritual. Isso leva, sim, a uma redução da depressão e ansiedade, e ele verificou efeitos benéficos para melhora da qualidade de vida e da saúde mental de algumas pessoas, especialmente em situações relacionadas a grandes traumas familiares, eh, após grandes cirurgias, no caso ele estudou cirurgias cardíacas, que são cirurgias extensas, que têm um grande impacto do pós-cirúrgico, que é muito difícil, aquela incerteza de algo dar certo ou não, de ter Uhum. alguma complicação cirúrgica. E estudaram muitos, militares veteranos que passaram por câncer. E o quanto esse viés, eh, na espiritualidade, né, não só a religião, mas é na espiritualidade que você desenvolve, o quanto pode te ajudar nessa reavaliação positiva. Então, mais uma vez, buscar qual é a forma que você vai encontrar de conseguir reavaliar. Se for um amigo que pode te trazer uma visão diferente também, terapia também pode te trazer um outro caminho para lidar com Uhum. aquela situação, mas é possível utilizar bem essa estratégia sim. E essa reavaliação positiva a gente mesmo pode fazer com a gente mesmo, né, Com do tipo, certeza. eu pôr um caderninho ali no dia e dizer o que eu fiz de legal naquele É dia ou o que eu pretendo fazer de legal a naquele dia. famosa lista dos prós e contras, Aham, não é? sim. E escrever hoje em dia está se tornando um hábito bastante saudável, né, de você organizar o seu pensamento, deixar ali escrito e registrado que você está feliz com você por você ter feito aquilo, né. Sim. Então são situações que parece que você pondo no papel, você vê melhor, né, e Uhum. você consegue interpretar melhor e você conversa melhor com você sobre isso. E você não precisa ficar falando para todo mundo, é só você acreditar que aquilo foi um ganho seu, foi você venceu, né, de ter Sim. feito aquilo e você está feliz com você. E para que você se lembre, porque nos momentos difíceis que nós Uhum, passamos na situação, seja na vida familiar ou no trabalho, nós não vamos conseguir nos lembrar de algo bom.
Sim. para retomar ali o eixo da nossa vida. Então, ter anotado é fundamental para, naquele momento difícil, a gente consultar ali e Uhum. lembrar que nós fazemos coisas boas sim, que existem momentos bons sim, e que nós vamos conseguir passar por mais uma situação Sim. difícil. Tá ótimo. Então, mas nesse todo, me pareceu muito relevante, esse to em cada uma dessas estratégias tem situações que eu vou interagir com alguém, né. Uhum. E esse alguém que eu vou interagir, se torna uma pessoa extremamente importante, porque ela também pode ser positiva ou negativa. E eu que vou filtrar esse grupo de pessoas, vamos dizer, que vão me fazer bem e pessoas que não me fazem bem. E eu não vou tentar mudar essas pessoas que não me fazem bem, simplesmente eu evito essas pessoas e vou com quem me faz bem. Tem alguma coisa relacionada a isso? Que foco eu posso pensar nesse contexto? Vamos para minha estratégia de coping favorita? Ah, Então, vamos que então. eu deixei por último por ser uma das minhas favoritas, sim, Ah, que é o suporte social. perfeito. De preferência, Né? rindo, né? Podendo rir, podendo se Sim, expressar. porque, é todos nós recorremos naturalmente a isso, sem saber que é uma estratégia de lidar com o estresse. Sim. Quando acontece alguma coisa, buscar alguém com quem a gente possa conversar, que nos dê algum suporte físico, emocional, que nos ajude a passar por algum problema difícil. E às vezes a pessoa não precisa nem te dar uma solução para o problema, porque a gente só quer desabafar, quer Uhum. conversar, porque quando nós falamos sobre aquele problema, a gente consegue elaborar a emoção que está envolvida, a situação, e por vezes nós mesmos encontramos uma solução para aquilo que Só pensando no assunto, né? conversando a gente consegue ver uma outra situação. E é muito importante ter na nossa vida, por isso que eu comentei sobre a importância de não ter tão separado, né, aqui eu só trabalho e eu tenho a minha vida pessoal separada. Não, é importante que nós tenhamos no nosso ambiente laboral as pessoas com as quais nós podemos contar. Que acontece alguma situação difícil no trabalho, para, levanta, vai tomar um café, vai Uhum. dar uma volta Na no praça do básico. setor, na praça, tem tantos ambientes que nós podemos nos Uhum. afastar ali, encontrar alguém com quem conversar, elaborar, desabafar. E essas pessoas nós encontramos em muitos lugares. Temos do ambiente de trabalho, temos na nossa família. Ajuda profissional também, né, volto a dizer da importância que nós temos ali o suporte social de um profissional também, Uhum. que pode ajudar. E às vezes é importante que o nosso rendimento não vai ser o mesmo se nós trabalharmos durante todo o nosso período. Uhum. Nós precisamos dessas pausas. Parar um pouco o trabalho para sair daquele foco, vai ali tomar um café, conversar e, por que não, falar assim: "Olha, então aqui no", porque a gente precisa trabalhar também, precisa ser o nosso foco, não é? É, só Então conversar se também. se a situação não for possível de ser tratada ali durante alguns momentos no trabalho, combinar um happy hour, por que não? Porque Uhum. quando a gente conversa ali fora do ambiente de trabalho, com um acompanhamento, um petiscozinho ali junto, ajuda muito no nosso suporte social. E a gente pode, eh, saber selecionar, né, pessoas que são potencialmente tóxicas, não só negativamente, como algumas pessoas que são positivamente tóxicas, né. Isso a gente pode se dar, eu nem diria se dar ao luxo, mas a gente pode se proteger enquanto a gente não tratou aquilo de forma adequada na terapia, né. É saber compreender que temos diversos tipos de pessoas, nós temos uma variedade de pensamentos diferentes e, dependendo do problema que eu tenho, um ou outro colega vai ser mais adequado para conversar. Eu até vou voltar na reavaliação positiva, porque são aquelas pessoas que às vezes tudo querem ver o lado bom.
que a gente chega até a ficar incomodado, porque tem horas que a gente só quer desabafar e quer E só falar, quer chorar, né. só quer chorar, tá, e você precisa de uma pessoa que compreenda isso e chore ali junto com você, se necessário. Uhum, Mas tem aquela pessoa que fica: "Ai, não fica assim, vê o lado bom disso, vê o lado bom daquilo", nem sempre é adequado. Então, o interessante das estratégias de coping é saber qual é a mais adequada de acordo com cada uma das situações. É claro que nós não vamos ficar sofrendo para sempre uhum. frente a uma situação, mas existe um momento para cada uma dessas coisas e a pessoa que vai compreender melhor o seu problema naquela situação, que vai poder te dar o suporte que você precisa. Pra fazer o afastamento e tudo mais. Para seja qual for a situação que você precise. E falando especificamente do suporte social, tem um artigo de 2022, escrito por Laura Brad, que fala das estratégias de coping entre pessoas que tiveram algum transtorno por uso de substâncias psicoativas, por algum vício. E essas pessoas que passaram pelo vício, a estratégias que eles consideraram mais importantes para o restabelecimento pós o tratamento, para se recuperar dessa situação, foi a criação do sentido de comunidade, de pertencimento a uma comunidade, de reinserção na família, que muitas vezes se afasta nessas Uhum, situações. O quanto foi importante estar próximo de amigos, familiares, e o quanto essas pessoas poderiam se aproximar, mas ter os limites estabelecidos de até onde a pessoa pode uhum, se aproximar ou não. As rotinas de autocuidado, de saber se valorizar, valorizar as coisas que gosta. E uma outra estratégia que eles utilizaram também, além do suporte social, foi buscar hobbies, buscar atividades que não estavam ligadas ao vício que tinham. Se é uma uhum, pessoa que tem um vício da bebida, aí o suporte social dela voltado para sair e ali fazer o happy hour não é o mais adequado. uhum, Então, buscar alguma coisa que não esteja ligado a isso, começar a uhum, fazer uma caminhada, por uhum. exemplo, algo que não leve a pessoa de volta para o vício, mas eles disseram muito sobre a importância desse suporte social de familiares e amigos na reinserção nas suas atividades. Priscila, entendi claramente, é muito importante isso, ter esse tipo de retorno, principalmente relacionado a publicações em revistas de extrema confiabilidade, que são avaliadas por pares, são instrumentos que são usados e são fiéis, né? Eles são validados em diferentes línguas, não é um questionário básico, são realmente instrumentos. Mas eu entendi tudo, mas assim, eu acho que eu não vou conseguir guardar tudo. Aonde eu posso consultar, por exemplo, aqui na Unicamp, aonde eu posso consultar quais são as diferentes estratégias de coping, o que eu posso encontrar na Unicamp para me ajudar? Por exemplo, existe grupos de yoga que são de graça para a comunidade, acontecem em algum lugar, e aonde eu encontro cada estratégia, o que o GGBS faz, o que a Educorp faz, o que os diferentes locais da Unicamp estão fazendo para que seja possível a gente encontrar suporte para tentar me ressignificar no ambiente de Uhum, trabalho e tentar ressignificar o trabalho para mim. uhum. É onde que eu encontro todas essas informações que você comentou conosco hoje? Você tocou em um ponto importante que algumas pessoas não veem como tão importantes por: "Ah, não tem fundamento científico, isso é crendice popular", mas de maneira alguma, são trabalhos realmente publicados em revistas confiáveis, pesquisas que estão em andamento que mostram que realmente são estratégias que funcionam. Não faz parte de uma autoajuda popular, não, são coisas validadas cientificamente que realmente nos trazem um melhor bem-estar, uma forma de lidar com a nossa vida pessoal, com a vida no ambiente de trabalho. Então, nós temos validação quanto a esses estudos. E sobre encontrar as informações, nós temos no Instituto de Biologia uma comissão que busca encontrar
estratégias de enfrentamento, estratégias de coping para a comunidade e que buscou unir todas essas informações em um site da Unicamp, com todas essas estratégias que vocês podem ir lá, buscar, conhecer cada uma, relembrar cada uma dessas estratégias, que é coping.ib.unicamp.br, e nós vamos deixar relacionados no material de apoio, e também o Instagram com atividades que acontecem especialmente no Instituto de Biologia, mas são iniciativas que buscam mostrar o que a Unicamp oferece para Uhum. todos nós. O que acontece não só no Instituto de Biologia, onde foi criada essa comissão, mas ali no site podemos encontrar os lugares de apoio que temos na universidade para tratar desses problemas. E se alguém tiver alguma atividade que possa se enquadrar nas estratégias, pode entrar em contato conosco para divulgação também. Grupos, ali temos relacionados funcionários que oferecem aulas de yoga de forma gratuita, às vezes colaborando de alguma forma social, e podem buscar essas atividades, onde encontrar, quais são as formas de ter suporte, todas estão nesse site, então fica aqui o convite para conhecer o nó. Eu outro dia vi o Instagram, eu vi que tinham pessoas ali, e uma das pessoas falava que a principal estratégia de coping dela era no domingo organizar a agenda dela, que aquilo deixava ela tranquila e ela conseguia enfrentar a situação da semana. Então é interessante você ver como a pessoa enfrenta o seu problema e como ela se conhece para saber que fazer aquilo no domingo não é ruim, é positivo para ela. É, Então, o autoconhecimento é fundamental e se informar, né? A ciência está aí para validar muita coisa e não é porque a gente consegue conversar ou fala numa linguagem mais simples que não tenha dados científicos por trás, né? sim. Então, o muro das universidades, graças se foi, né? Não temos mais essa barreira, então é super importante deixar isso bastante claro. Eu agradeço muito a sua presença, Uhum. foi muito bom. Ah, Espero tê-la de novo aqui para conversar sobre outros temas. E é isso aí. Obrigada. eu agradeço a oportunidade e nós estamos sempre abertos para tirar dúvidas, para conversar, para desabafar e tomar um café com bolo também podem me convidar, que eu aceito sim. E virei sim, com certeza, falar sobre outros assuntos. Muito Obrigada. obrigada.